Bem-vindos ao Itália Desvendada. Hoje nossa viagem nos leva à fascinante Gênova, uma cidade que combina a grandiosidade de seu passado marítimo com a vibração de um presente cheio de cultura e charme. Berço de navegadores como Cristóvão Colombo e famosa por sua rica história e culinária, Gênova é uma verdadeira obra-prima à beira do Mediterrâneo. Prepare-se para descobrir ruas cheias de segredos, sabores inesquecíveis e paisagens que vão conquistar você. Nosso tour por Gênova começa no Porto Antigo, uma área que carrega séculos de história e, ao mesmo tempo, pulsa com a energia do presente. Esse porto, que já foi um dos mais importantes do Mediterrâneo durante a Idade Média, é hoje um espaço revitalizado e repleto de atrações para todas as idades. Um dos destaques é o Aquário de Gênova, o maior da Europa e um lugar incrível para toda a família. Aqui, você pode ver de perto animais marinhos de diferentes ecossistemas, desde golfinhos e tubarões até medusas e pinguins. É uma verdadeira viagem pelo mundo subaquático. Outra parada imperdível é a Biosfera, uma estrutura futurista projetada por Renzo Piano, o mesmo arquiteto responsável pela renovação do porto. Dentro dessa esfera de vidro, você encontra um pequeno ecossistema tropical com plantas exóticas, borboletas e pássaros, tudo cuidadosamente preservado. É como entrar em um pedaço de floresta amazônica no meio da cidade. Além disso, o Porto Antigo oferece uma atmosfera única para um passeio tranquilo. Imagine caminhar entre cafés charmosos, lojinhas de souvenirs e barcos ancorados, enquanto aprecia o mar da Ligúria. Se você gosta de vistas panorâmicas, não deixe de subir no elevador Bigo, que proporciona uma visão incrível do porto e de toda a cidade. Com sua mistura de história, modernidade e lazer, o Porto Antigo é o lugar perfeito para começar sua jornada por Gênova, uma verdadeira porta de entrada para a essência desta cidade marítima. Enquanto exploramos o Porto Antigo de Gênova, uma visão impressionante chama a atenção: o majestoso Neptune, um galeão que parece ter saído diretamente de um filme de piratas, e de certa forma, ele realmente saiu. Este navio foi construído em 1985 para o filme Piratas, dirigido por Roman Polanski. E hoje é uma atração fascinante que nos transporta para a era dourada da navegação. O Neptune é uma réplica perfeita dos galeões espanhóis do século XVII, com 63 metros de comprimento e decorado com uma riqueza de detalhes que impressiona. De seus mastros imponentes aos canhões alinhados, cada parte do navio conta uma história sobre como esses gigantes dos mares eram projetados para conquistar oceanos e defender tesouros. Hoje, o Neptune funciona como um museu flutuante, permitindo que os visitantes entrem e explorem seus diversos compartimentos. Ao caminhar pelos decks, você pode imaginar como era a vida a bordo para os marinheiros da época, o espaço apertado, os desafios diários e a grandiosidade das aventuras marítimas. Além de ser uma aula viva de história naval, o Neptune é também uma parada obrigatória para quem aprecia cenários cinematográficos e fotografias deslumbrantes. Com o Porto Antigo e a cidade ao fundo, é um local perfeito para capturar imagens memoráveis. Uma visita ao Neptune não é apenas sobre descobrir os segredos de um galeão, mas também sobre conectar-se com o espírito aventureiro que define a alma marítima de Gênova, um lugar onde passado, cinema e história se encontram em pleno Mediterrâneo. Deixando o Porto Antigo, nos aprofundamos no centro histórico de Gênova, um dos maiores e mais fascinantes da Europa. Suas ruas estreitas, conhecidas como Carughi, formam um verdadeiro labirinto que nos transporta a uma época em que Gênova era uma potência marítima. Cada esquina aqui conta uma história, cada edifício carrega séculos de memória. Passear por essas vielas é como explorar uma cidade dentro de outra, onde convivem igrejas antigas, praças escondidas e pequenos comércios que mantêm vivas as tradições genovesas. Não deixe de visitar a Piazza San Matteo, uma charmosa praça cercada por edifícios medievais, e a Chiesa di San Donato, uma das igrejas mais antigas de Gênova. Entre os destaques do centro histórico está a grandiosa Via Garibaldi, também conhecida como a Estrada Nuova. Construída no século XVI, essa rua é uma vitrine da riqueza e do poder da aristocracia genovesa. Aqui você encontra palácios magníficos como o Palazzo Rosso, o Palazzo Bianco e o Palazzo Doria Tursi. Essas construções abrigam hoje museus com obras de arte de grandes mestres italianos e internacionais. Ao caminhar pela Via Garibaldi, repare nos detalhes das fachadas com afrescos, varandas ornamentadas e portões imponentes. Essa rua foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco por sua importância histórica e arquitetônica, um verdadeiro tesouro a céu aberto. Para uma experiência ainda mais imersiva, entre em um dos palácios e suba até os terraços.
As vistas da cidade e do mar são deslumbrantes, um contraste entre o charme antigo e a modernidade que define Gênova. Explorar o centro histórico de Gênova é mergulhar em sua essência, onde cada rua, praça e edifício guarda um pedaço da alma genovesa. Uma experiência que nos faz sentir a grandiosidade de seu passado e a vitalidade de seu presente. No coração de Gênova está a majestosa Catedral de São Lourenço, um dos edifícios mais icônicos da cidade. Sua fachada com listras em mármore branco e preto reflete o estilo gótico típico da Ligúria e é uma obra-prima que impressiona tanto pela grandiosidade quanto pelos detalhes. Este é um lugar onde história, arte e espiritualidade se encontram. Construída originalmente no século XII, a catedral foi ampliada e transformada ao longo dos séculos, ganhando elementos do Renascimento e do Barroco. Seu interior guarda verdadeiros tesouros históricos, como o Sacro Catino, um artefato de vidro esverdeado que muitos acreditavam ser o Santo Graal, e a bomba da Segunda Guerra Mundial, que caiu no templo mas não explodiu, um símbolo de proteção divina. Outro destaque da catedral é a Capela de São João Batista, padroeiro da cidade. Seus mosaicos, esculturas e a atmosfera silenciosa fazem deste espaço um lugar ideal para momentos de contemplação e conexão espiritual. Deixando o centro histórico, seguimos para outro símbolo de Gênova, o Farol da Lanterna. Com seus impressionantes 77 metros de altura, ele é o farol mais alto do Mediterrâneo e também o mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Desde o século XII, ele guia marinheiros que chegam e partem do porto de Gênova, sendo uma verdadeira sentinela à beira-mar. Além de sua função prática, o farol é um monumento carregado de significado. Ele representa o espírito marítimo de Gênova e oferece aos visitantes uma vista panorâmica única da cidade, com o porto, o mar da Ligúria e as colinas ao fundo. É o lugar ideal para quem busca uma perspectiva diferente literalmente de Gênova. Juntos, a Catedral de São Lourenço e o Farol da Lanterna formam um retrato perfeito de Gênova, uma cidade que equilibra fé e história e uma ligação inquebrável com o mar. Dois lugares que nos fazem entender por que Gênova é chamada de La Superba. Explorar Gênova também é uma festa para o paladar. A cidade é o berço de uma das culinárias mais icônicas da Itália, com pratos que refletem sua ligação com o mar, suas montanhas e suas tradições seculares. Aqui, cada refeição é uma experiência que une simplicidade e sabor. Começamos com o pesto alla genovese, o rei das receitas locais. Feito com manjericão fresco cultivado nas colinas da Ligúria, pinoli, queijo parmesão, pecorino e azeite de oliva extra virgem. O pesto é um molho que traduz a essência da Ligúria. Experimente com a massa típica trofie ou trenette, e você entenderá por que essa especialidade conquistou o mundo. Outro destaque é a focaccia, uma delícia simples, mas irresistível. Essa massa macia, coberta com azeite de oliva, sal grosso e às vezes cebolas ou alecrim, é perfeita para qualquer momento do dia. Em Gênova, você encontrará padarias tradicionais que a preparam da mesma forma há gerações. E não podemos esquecer das receitas que homenageiam o mar. O stoccafisso alla genovese, um prato feito com bacalhau seco, batatas, pinoli e azeitonas, é um clássico que combina simplicidade com sabores complexos. Já o capon magro é uma verdadeira obra de arte. Camadas de frutos do mar, legumes e pão embebido em vinagre, tudo coroado por um molho verde à base de ervas. Para adoçar sua visita, experimente os doces locais, como o pan doce genovese, um bolo rico e aromático recheado com frutas secas e nozes. Perfeito para acompanhar um café ou vinho de sobremesa. E se você gosta de algo mais leve, não deixe de provar os canestrelli, biscoitos amanteigados em formato de flor que derretem na boca. Além de tudo isso, a experiência gastronômica em Gênova é complementada pelo azeite de oliva da Ligúria, conhecido por seu sabor delicado, e pelos vinhos locais, como o Vermentino e o Pigato, que harmonizam perfeitamente com os pratos da região. A gastronomia genovesa não é apenas sobre comer bem, mas sobre mergulhar em uma cultura rica em tradição e autenticidade. Cada prato conta uma história, cada sabor é uma conexão com a terra e o mar. Um verdadeiro banquete para os sentidos. Agora vamos a algumas curiosidades sobre Gênova. Gênova é conhecida como La Superba, a soberba, devido à sua rica história, a arquitetura imponente e o papel de destaque que desempenhou na Itália e no Mediterrâneo durante séculos. O apelido reflete o orgulho e a grandiosidade da cidade, tanto no passado quanto no presente. Gênova é o berço de Cristóvão Colombo, o famoso explorador que mudou o curso da história mundial ao descobrir o continente americano. A cidade orgulha-se de sua associação com ele, e sua casa natal é preservada como um monumento histórico.
Ao longo dos séculos, Gênova foi um centro cultural importante. Artistas como Rubens e Caravaggio deixaram sua marca na cidade, e músicos como Niccolò Paganini, um dos maiores violinistas de todos os tempos, nasceram ali. Esse legado artístico contribui para o prestígio da cidade. Encerramos nosso tour por Gênova em Bocca d'Assi, um encantador vilarejo de pescadores que parece saído de um quadro. Localizado a poucos quilômetros do centro da cidade, esse pequeno bairro é um verdadeiro oásis de tranquilidade, onde o tempo parece passar mais devagar. As casas coloridas de Bocca d'Assi, dispostas em torno de uma pequena baía, criam uma atmosfera acolhedora e pitoresca. Cada tonalidade vibrante das fachadas reflete uma história de gerações que viveram e trabalharam aqui, sempre em harmonia com o mar. É o tipo de lugar onde você sente a alma da Ligúria. Passear por Bocca d'Assi é um convite a se perder nas ruelas tranquilas e descobrir pequenas lojas, cafés e gelaterias escondidas. Um destaque especial é a Praia de Seixos, onde locais e visitantes se reúnem para relaxar, ouvir o som das ondas e admirar a vista do Mediterrâneo. Se você busca uma experiência gastronômica, experimente os frutos do mar frescos em um dos pequenos restaurantes à beira-mar. Aqui, pratos simples como uma fritura de peixe ou massas com mariscos ganham um sabor especial quando combinados com a brisa salgada e a vista do horizonte azul. Bocca d'Assi também é um lugar para momentos inesquecíveis ao pôr do sol. Conforme o dia chega ao fim, o céu se pinta de tons de laranja, rosa e violeta, refletindo no mar e nas janelas das casinhas. É um cenário perfeito para capturar fotos ou simplesmente apreciar a magia do momento. Seja para um passeio rápido ou para passar horas contemplando a vida à beira-mar, Bocca d'Assi é um destino que rouba corações. Um lembrete de que em Gênova, as surpresas mais bonitas estão muitas vezes escondidas em seus cantinhos menos conhecidos. Essa é a essência de Bocca d'Assi: simplicidade, beleza e uma conexão profunda com o mar. Um lugar que, sem dúvida, ficará na memória de quem o visita. Gênova é uma cidade que surpreende a cada esquina, cheia de história, cultura e sabores inesquecíveis. Se você gostou desse tour, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aventura do Itália Desvendada.